Graça e paz de Cristo, amados! Este vídeo é uma produção do portal Encher os Olhos. Hoje abordaremos com o espírito de adorador o tema Criação de filhos na fé, o que a Bíblia ensina aos pais. Esta análise aborda a criação de filhos sob a perspectiva cristã, enfatizando que a família é o ambiente primordial para o cultivo da fé. Os pais são instruídos a agir com intencionalidade e exemplo, transformando a rotina do lar em um aprendizado contínuo sobre os valores bíblicos. Veja bem, a palavra de Deus não trata a família como um mero detalhe da vida espiritual. Pelo contrário, ela trata como o campo sagrado onde a fé é semeada, é regada e, por fim, é colhida. Pais que compreendem esta verdade fundamental não criam seus filhos por instinto, mas o fazem com intenção, com oração e, acima de tudo, com a Escritura como seu alicerce. Iniciamos então esta análise estruturada com um conceito fundamental, a necessidade de redefinir o papel da criança na dinâmica familiar cristã. Ela deixa de ser um mero receptor para se tornar um participante ativo em sua própria jornada espiritual. No plano teórico, é muito comum que a criança seja vista quase como um objeto a ser moldado, um recipiente vazio a ser preenchido. Contudo, a Bíblia lhe confere agência moral. Ela não é um quadro em branco, mas uma alma com plena capacidade de escolha e de resposta diante de Deus e dos pais. Este versículo é simplesmente essencial para a nossa compreensão. Observe que o apóstolo Paulo se dirige diretamente aos filhos, reconhecendo neles a capacidade de obedecer. A obediência, portanto, não é algo meramente imposto, mas é uma escolha. A criança é um sujeito de formação, que participa ativamente no processo de honrar os pais e, consequentemente, agradar a Deus. E a aplicação prática nos mostra como isso se manifesta no dia a dia. A adoração em família, onde a criança participa ativamente, e as responsabilidades domésticas, onde ela aprende a servir, ensinam que fé e serviço estão profundamente integrados à vida. O serviço a Deus não começa no altar da igreja, ele começa na cozinha de casa. Passemos agora à natureza da instrução bíblica. Veremos que ela transcende, e muito, o mero ensino de regras para se tornar um verdadeiro ato de dedicação da criança a Deus. O rigor conceitual aqui é de suma importância. Em Provérbios capítulo 22, versículo 6, a palavra hebraica para instruir é shanak. Esse termo não se refere apenas a transmitir uma informação, refere-se a consagrar, a dedicar a vida da criança a um propósito divino, inaugurando assim um caminho de vida sob a bênção e a direção de Deus. E o livro de Deuteronômio nos oferece um método. A fé não é uma disciplina com hora marcada, mas sim uma conversa contínua. É o próprio ritmo da vida integrado em cada momento, desde o amanhecer até o anoitecer. É, em essência, a vida vivida sobre a palavra. Concluímos a sessão anterior e adentramos agora um tema de singular importância, o papel específico e, eu diria, determinante do pai na formação espiritual dos filhos. Dados da sociologia da religião confirmam a verdade bíblica atemporal. A presença e o exemplo do pai na igreja exerce uma influência desproporcionalmente forte sobre a perseverança dos filhos na fé. Afinal, quando um pai se curva diante de Deus, ele ensina que toda e qualquer autoridade se submete a uma autoridade superior. Contudo, essa autoridade deve ser exercida com sabedoria divina. A disciplina bíblica, que é uma correção intencional e amorosa, molda o caráter. Em contraste, o abuso de autoridade que irrita, humilha ou desanima, como adverte o apóstolo Paulo em Colossenses, apenas gera feridas espirituais profundas. E para aqueles que porventura carregam as cicatrizes de uma paternidade falha, a boa norma do Evangelho é profundamente edificante. Deus se apresenta como o Pai perfeito. O Pai que corre ao encontro do filho pródigo, que restaura, que cura as feridas que nenhum pai terreno conseguiu evitar. Abordaremos agora a estrutura que sustenta toda a edificação espiritual de um lar. A unidade de propósito e de prática entre o pai e a mãe. A unidade dos pais na fé não é um mero detalhe, é a própria estrutura da formação. Quando o pai e mãe caminham em uma só direção, a criança aprende que a fé é sólida, que não está sujeita a conveniências ou negociações.
E essa consistência cria raízes profundas, capazes de suportar as mais fortes tempestades da vida. Se este conteúdo tem sido edificante para a sua jornada, fica o convite para visitar o portal Encher os Olhos. Curtir e compartilhar esta análise ajuda a que mais famílias sejam fortalecidas pela palavra. A questão que se impõe, então, é eminentemente prática. Como formar filhos em um mundo cujos valores competem frontalmente com os valores do reino de Deus? A resposta bíblica para isso não é construir muros, mas sim forjar armaduras. A meta não é isolar os filhos do mundo, mas equipá-los com uma convicção tão sólida formada no lar que sejam capazes de enfrentar os desafios sem jamais sucumbir a eles. Para tanto, o lar precisa ser um verdadeiro laboratório, onde a palavra é testada, é vivida e é comprovada diariamente. Quando os princípios bíblicos são aplicados nas decisões cotidianas, a criança aprende que a fé não é uma religião de domingo, mas uma cosmovisão completa, que informa todas as áreas da vida. Concluímos esta sessão observando uma verdade transformadora. O processo de criar filhos na fé não é uma via de mão única. Ele forma os filhos e, de maneira simultânea e profunda, forma também os pais. Criar filhos na fé cristã parece, à primeira vista, uma questão de transmissão. Os pais passam o que sabem e os filhos recebem. Mas a Bíblia revela algo mais profundo. A criação de filhos é o processo pelo qual os pais também são formados. Cada vez que se abre a Bíblia com o filho, também se é instruído. Cada vez que se pede perdão a um filho por um erro, também se aprende humildade. Cada vez que se ora com ele antes de dormir, a própria fé é renovada. O maior segredo da criação de filhos na fé não está no filho, está no pai e na mãe que, ao tentarem formar uma criança para Deus, descobrem que Deus os está formando também. A exigência não é ser um pai perfeito, a exigência é ser um pai que caminha com Deus e que deixa os filhos verem esse caminhar de perto. Que este conteúdo ajude a encher seus olhos com o que é eterno e que Deus lhe abençoe e guarde de tudo.